irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. E no vídeo de hoje é sobre a ressurreição que eu vou estar falando para vocês. É uma pregação. Mas antes de eu falar desse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus sobre esta pregação, sobre este assunto. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos sobre a ressurreição, Pai. Que essa mensagem, Pai, vá nos corações das pessoas. Que as pessoas entendam. Que Teu Espírito Santo, Pai, nos ilumine. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, vamos entender sobre a ressurreição. E o primeiro verso que eu queria estar compartilhando com vocês está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 5, e o verso 28 e 29. Diz o seguinte, olha aí o verso 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E o verso 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então esse verso está nos dizendo que quando Jesus voltar, os mortos que morreram em Cristo ouvirão a sua voz e sairão dos sepulcros. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e as pessoas que viveram na maldade, fazendo mal, para a ressurreição da condenação. Então a Bíblia é bem clara, vai ter ressurreição dos justos e dos injustos. Outro verso que eu queria estar compartilhando com vocês está em Atos, capítulo 24, versos 15. Olha que a Bíblia diz: tendo esperança em Deus, como estes mesmos, e também esperam de que há de ver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Como eu li para vocês em João, capítulo 5, verso 28 e 29. O dos injustos, aquelas pessoas que fizeram a maldade, que viveram no pecado. E dos justos, aqueles que se arrependeram, que se entregaram a Deus. Então na Bíblia vai haver duas ressurreições, tanto de justos como de injustos. E para as pessoas que morreram em Cristo, o que vai acontecer com as pessoas que morreram em Cristo e dos vivos que permaneceram em Cristo? Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 15, versos 50, 51 e 52. O verso 51, vamos ver. Aqui, ó. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha que a Bíblia diz. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E o verso 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, o que é mortal se revista da imortalidade. Então esse verso nos diz que quando Jesus voltar, os mortos vivos serão transformados. E o corpo que Jesus vai nos dar vai ser incorruptível, o corpo da sua glória. E nós seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Os mortos serão transformados e os vivos serão transformados. Isso vai acontecer na volta de Jesus. A ressurreição vai acontecer na volta de Jesus. Jesus ele vai ressuscitar os mortos quando ele voltar. A ressurreição significa o quê? Ressuscitaremos.
Pensou? Quando Jesus voltar, você sendo ressuscitado, ou você ficar vivo, você será arrebatado. Isso vai acontecer. E outro verso que eu queria compartilhar com você está lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16, 17 e 18. Olha o que diz aí. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois os vivos. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, o que nós devemos fazer? Consolar os outros com estas palavras. Levar essa esperança para as outras pessoas. Por isso que isso não pode ficar só para mim. Por isso que eu estou falando para vocês. Que eu quero que vocês aceitem hoje a Jesus. Deixe o pecado, se arrependa. Porque Jesus ele está voltando para nos buscar. E quando ele voltar, ele sabe quem buscou a ele e quem não buscou a ele. Lá no cemitério, Jesus sabe quem morreu nele e quem não morreu nele. E Jesus sabe. Então, por isso, que deixemos a maldade, que nós amamos mais, se arrependamos dos nossos pecados, sejamos humildes neste mundo, porque Jesus ele vê tudo isso. Jesus ele conhece teu coração. Ele sabe se o seu coração é bom ou não. Então, por isso que eu falo para vocês, se entregue a Jesus hoje, porque quando ele voltar, que ainda a porta da graça está aberta, ainda há arrependimento, ainda há chance, ainda há chance de se arrepender, porque a porta da graça está aberta. E por que Jesus não voltou ainda? Vamos lá para 2 Pedro, capítulo 3 e o verso 9. Olha o que diz aí. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Ainda tem pessoas que pensam, Jesus está demorando, Jesus não vai voltar, está demorando muito. Por que Jesus está demorando muito? Porque ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. Jesus está te dando a chance de você se arrepender, de você se entregar a Ele. É hoje, não é amanhã, é hoje. E o outro verso que eu queria compartilhar com vocês é Ezequiel. Olha como Deus é misericordioso. Ezequiel 18, verso 32. Olha que a Bíblia diz. Ezequiel 18, verso 32. Porque não tenho prazer na morte do que morre. Diz o Senhor Deus, convertei-vos, pois é viver. Deus tem prazer naquela pessoa que morreu no pecado, que morreu na maldade, que não se arrependeu. Deus, ele não tem prazer. Deus, ele fica triste naquela pessoa que morreu perdida, porque é um filho dele que morreu perdido. Foi a escolha dele. Deus, ele não tem prazer na morte de ninguém. Ele quer que todos se convertam, se arrependam, se entreguem a Ele. Deus, ele não força você a se converter, a se entregar a Ele, a adorá-lo. Deus, ele quer sinceridade. A entrega sua seja sincera. Deus, ele é misericordioso para conosco. Ele não voltou ainda porque ele não viu arrependimento. Ainda a porta da graça está aberta. E o outro verso que eu queria compartilhar com vocês está lá em Filipenses. Capítulo 3, versos 20 e 21. Olha só, olha o verso 20.
Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, quem? O Senhor Jesus Cristo. E o verso 21, que transformará o nosso corpo abatido, o nosso corpo do pecado, para ser conforme o seu corpo glorioso. Então nós teremos o corpo glorioso de Jesus. E esse corpo vai ser um corpo que nunca mais vai sentir dor, que nunca mais vai ter morte, que nunca mais vai ter clamor, nada. Porque segundo o seu eficaz poder de sujeitar também-se a todas as coisas. Então, meus queridos, a ressurreição ela vai acontecer. A ressurreição é real. A ressurreição vai acontecer na volta de Jesus. Essa é a nossa esperança, que vocês possam compartilhar esses versos que eu passei para vocês para as outras pessoas. Não é só ficar para vocês, é para espalhar todos esses versos para as outras pessoas, que outras pessoas precisam saber também que vai acontecer a ressurreição, que Jesus ele vai voltar para nos buscar. E a volta de Jesus está bem próxima, Ele está voltando. Nós vemos aí as profecias acontecendo aos nossos olhos. E outro verso que eu queria compartilhar com vocês, quando nós estivermos com Jesus, está aqui em Apocalipse 21 e o verso 4. 21 e o verso 4. Olha o que diz aí. Quando nós estivermos com Deus na Nova Jerusalém, e Deus impará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Deus ele vai limpar dos seus olhos toda a lágrima. Vai falar, filho, filha, não vai ter mais morte aqui. Não vai ter mais pranto, nem clamor, nem dor. Porque nós viveremos para sempre com Jesus, na Nova Jerusalém Celestial, que ela está preparada para nós. Só falta ainda Jesus voltar. E Ele está voltando. A volta de Jesus é real. Ele vai voltar. Em Apocalipse, capítulo 1, e o verso 7, olha o que diz lá. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo que os trapassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Jesus ele vai voltar e todo olho verá. A volta de Jesus é real. Não é brincadeira. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Que vocês se inscrevam no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Deixe seu like. Ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo. E compartilhe meu vídeo para o maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. E até meu próximo vídeo. Tchau!